está havendo uma crise econômica no mundo, as coisas vão ficar complicadas. A gente tem um pensamento de rei Midas. Uma célula que só pensa em si dentro do organismo seria uma célula cancerosa. As coisas vêm para você porque a tua necessidade de experiência as atraiu. Então quem é responsável pelo que te acontece? Você. Eu fui fator de soma? Eu saí um pouco maior do que eu entrei, permiti as pessoas à minha volta crescerem? Eu somei ao mundo ou eu subtraí? Minha convidada de hoje é Lucilena Galvão. Ela é carioca de nascimento, mora em Brasília, é filósofa, é professora de filosofia, é também poeta e é uma professora da instituição Nova Acrópole. E ela vai explicar tudo isso pra gente. Mas o que eu achei interessante, vendo sua página no Facebook e tal, eu vi que você tenta aproximar muito a filosofia do cotidiano, né, das pessoas. Sim, é uma tônica da instituição como um todo, fazer filosofia. A Nova Acrópole tem esse foco de trazer a filosofia para a vida do ser humano, independente de que ele seja um filósofo propriamente dito. Nós consideramos a filosofia como arte de viver. Então ela pode ser utilizada para se viver melhor como cidadão, como pai de família, para interagir melhor, para conviver melhor. A ideia é trazer o pensamento filosófico para dentro da vida do ser humano, como uma ferramenta. Então eu tento fazer com que a linguagem seja o mais simples possível, que seja acessível a uma pessoa que não tenha nenhuma informação na área de filosofia, que as ideias possam tomar vida, dar um sopro de vida ao pensamento filosófico. E como é que eu vi que você fala, por exemplo, de como administrar o tempo? Sim, é um dos elementos, é administrar tempo, administrar recursos, técnicas de estudo, ou seja, tudo aquilo que o ser humano interage, o palco da vida é tempo, espaço, recursos. Se você souber lidar um pouco melhor consigo mesmo, você consegue tirar o melhor desses recursos. O Brasil vive um momento em que muito delicado do ponto de vista da ética, né? A gente está... Acho que há um choque generalizado sobre a falta de ética. Não é? E a ética é uma questão muito forte na filosofia, né? Eu diria que é talvez a questão mais importante e, sobretudo, a que mais atrai interesse hoje em dia. Eu tenho sido convidada para muitas conferências sobre esse assunto. O elemento que a gente sempre começa falando a respeito é a questão de olharmos para cada um de nós e vermos se gostamos da ética, se é algo que fazemos por coerção ou por convicção. Porque é o princípio platônico. Se nós fazemos alguma coisa por coerção, é como que um adestramento que se faz no animalzinho. Na primeira circunstância, na primeira oportunidade, ele vai agir da maneira que realmente é, ou seja, se torna uma máscara de pouca cobertura. É um pouco aquilo que Platão chamava do mito de Giges, que era um pastor maravilhoso, reduzindo bastante a história, muito ético, que um dia achou um anel e ficava invisível com esse anel no dedo. E aí a ética de Giges ia toda embora toda vez que usava esse anel. Então ele colocava aquela pergunta incômoda, né, desagradável: o que faríamos nós com o anel de Giges? Então, nós gostamos da ética, amamos, fazemos porque somos humanos, porque curtimos isso, ou fazemos porque existe algum tipo de coerção, algum tipo de pressão social, de penalização? Porque se é assim, essa regulamentação não vai conseguir vigiar o homem 24 horas por dia em todos os espaços. E na primeira oportunidade, na primeira fresta, seremos animais, né? Animais mal domados, mal adestrados. E como é que a gente reverte isso? Que essa talvez seja a grande questão do Brasil, né? Sim, é uma Porque questão... eu falo do cotidiano, sabe? Porque todo mundo fala dos políticos. Os políticos não têm ética, e não tem mesmo. Estão mostrando isso o tempo todo. Mas a gente também comete pequenos deslizes ou grandes deslizes no cotidiano. Né? Quando você suborna o guarda, quando você para em fila dupla na porta da escola, não é? Quando você joga lixo no chão. Você também, quando você suborna uma pessoa para não ser multado. Em todos esses momentos a gente também não tem ética, não é? Sim, ultimamente, inclusive... A gente colocou esse anel, é isso? Não, na verdade esse anel ele é um símbolo que representa os nossos próprios pensamentos. Dentro de nós é o mundo do anel de Giges. Ninguém vê. E aí é que nós sabemos o quanto somos éticos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que na primeira oportunidade vão se tornar atos. Eu recentemente dava uma palestra onde eu fiz uma comparação entre o chocolate e o jiló,
É uma verdura bem pouco com alto índice de rejeição, né? Alto índice de rejeição é bom para o Isso é bom. E eu dizia, olha, o chocolate você come porque gosta, não existe nenhuma ameaça, seu pai e sua mãe não ameaçavam tirar a televisão, você come porque gosta. E o jiló sob ameaça ou sob oferta de recompensa. Imagine se nós temos uma ética jiló ou uma ética chocolate. Nós fazemos as coisas porque gostamos, não jogamos o lixo no chão porque gostamos, andamos na velocidade certa porque gostamos ou porque existe alguma punição externa ou um tipo de gratificação externa que vai nos recompensar. Então fica eternamente o homem sendo pressionado por circunstâncias. Mas dentro de si, amar a condição humana implica em amar a ética, amar ser justo, amar ser fraterno, como dizia o Daniel Defoe, né? Você sozinho numa ilha, Robinson Crusoe, o que você faria? Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Platão ele já dizia, olha, no nosso momento, no momento dele, 2.400 anos atrás, a ética é pacto social. Ninguém gosta dela. Nós temos como se fosse uma combinação. Se todos nós roubamos, por exemplo, vai que você é mais esperta que eu. E na divisão entre eu te roubar e você me roubar, você tira vantagem. Então é melhor a gente não arriscar. Eu prefiro fazer um pacto com você, que você não me rouba, nem eu roubo você, porque aí não arrisco. Agora, se houver uma possibilidade de eu fazer algo com você que seja impune, que você não possa devolver, aí vem o anel de Giges. Porque no fundo não amo isso, é uma coerção. Você já deve ter ouvido falar de situações de exceção, que acontecem às vezes num terremoto, num blackout, num tumulto público, onde eu já vi isso acontecer na Inglaterra, no Chile, no Brasil. Pessoas de classe média, aproveitando aquela situação, saem quebrando vitrines, roubando coisas. Por quê? Impunidade. Um momento de impunidade e caem as máscaras da sociabilidade, da educação. E isso às vezes em países que nós chamamos de primeiro mundo, né? Países com índice de leitura per capita altíssimo. Ou seja, nós vemos nesse momento que é mais informação do que formação. É uma película que com qualquer tremor ela racha. E mostra por trás um homem que não ama de fato a condição humana, os princípios humanos. Porque se você ama, você considera um privilégio fazê-lo. Não sei se você já ouviu falar a respeito de um imperador romano chamado Marco Aurélio. Era um grande filósofo. Uma vez perguntaram para ele, por que você é tão justo, se você nem sabe se vai haver alguma compensação depois da morte? E ele, todo amante de lógica desses assuntos, voltados para o se isso, então aquilo, era um grande lógico, ele diz o seguinte, tem duas possibilidades. Pode ser que haja alguma coisa depois da morte e eu vou ser recompensado por ser justo. E a segunda possibilidade é que não haja nada depois da morte. Então essa única oportunidade que eu tenho de ser justo, eu não vou perdê-la, porque ser justo é maravilhoso. Percebe? Eu amo fazer isso, eu me realizo fazendo isso. É como se você chegasse para uma planta, ela veio ao mundo para fazer fotossíntese. Se você disser, se você fizer fotossíntese, eu te bato. Se você não fizer, eu te dou um presentinho. Nem por medo, nem por desejo, nem por dor, nem por prazer, ela deixa de fazer fotossíntese porque ela é planta. Ela veio ao mundo para isso. Agora nós, humanos, temos a opção que ela não tem. E a grande beleza do ser humano é ser humano porque adora ser, porque curte ser, se realiza ao ser. E não pelo que ganhe ou pelo que seja ameaçado de perder. E como é que a gente transmite isso? Porque nem todo mundo pensa assim. Porque não é, as pessoas se comportam de uma outra maneira. Quando sabem que não vão ser punidas, quando não estão sendo vistas, quando, não é, por várias razões, em várias situações. Como é que a gente ensina isso? Bom, como é que a gente forma essa pessoa que fará por prazer, que será justa por prazer, que não roubará, que saberá se comportar sempre da melhor maneira? Como? É como se fosse um lugar comum, todo mundo diz, o ensinamento se dá através do exemplo. Mas apesar do lugar comum, ainda é uma verdade. As pessoas transmitem muito mais do que elas dizem, elas transmitem tudo aquilo que elas são. Às vezes, quando uma pessoa diz, olha, eu gosto das suas palestras no YouTube, eu percebo que quando eu olho outros palestrantes estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Mas o que a gente percebe é que quando as pessoas estão dando a batalha para viver aquilo, quando estão coerentes com aquilo, quando amam aquilo que dizem, existe quase que uma aura que envolve as palavras, onde elas são mais do que simplesmente palavras. Ou seja, está comprometido, que originalmente era a raiz de oratória, oratio, que é a mesma raiz de oração. Colocar a alma naquilo que se diz.
Então, em primeiro lugar, você, se quer transmitir, tem que ser assim. É a ideia da representatividade, que Platão falava também. Você representa aquilo que está ausente em alguém, portanto, tem que estar presente em você. Existe uma frase filosófica que eu acho muito bonita, Leda, que diz o seguinte, que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. As coisas que você gosta hoje não são parte do teu corpo, isso pode ser mudado. Nós não nascemos gostando de certas coisas. Houve um adestramento social que, se não te serve, pode ser mudado. E isso, tecnicamente, na filosofia é chamado de formação de caráter. Aprender a gostar do que é bom e rejeitar o que é mal. Então, por que a gente tem tanta dificuldade no Brasil com o racismo? A gente não aprendeu ainda? Olha, na verdade, o racismo e todos os outros preconceitos, só para dar uma generalizada, porque filósofo tem essa mania, você me desculpe. Mas é muito bom isso, você está certo, tem que generalizar todos os preconceitos mesmo. Todos os preconceitos, filosoficamente falando, eles nascem do preconceito personalístico. Você fecha os olhos e pensa, eu sou melhor do que o resto do mundo. Aí você abre e vê quais são as suas características. Dependendo da sua cor, ela é a melhor. A sua religião é a melhor. O seu sexo é o melhor. E aí, se você tem uma possibilidade de pressão social, vai impor isso como regra social. Mas a primeira coisa, o primeiro dos preconceitos, é o preconceito de achar que a nossa personalidade vale mais do que a de todo mundo. Daí nascem todos os outros. Aí vem a história. Quem de nós não sente isso? Não se sente superior aos demais? Quem de nós pensa de maneira fraterna? Quando uma pessoa diz, eu vou ser vitorioso na vida, ela está falando que ela vai ser vitoriosa junto com todo mundo ou que ela vai ser vitoriosa sobre o fracasso dos demais? Percebe que nós não temos essa premissa da fraternidade. Os preconceitos nascem da falta de fraternidade. E olha, pode ser que eu não tenha preconceito nenhum nesse momento, mas se eu sou uma egoísta, não tenho o preconceito personalista, que é a raiz, dependendo da circunstância, aparece qualquer outro. É uma questão de circunstância e aparece qualquer outro. Que ele está aí como base, a semente está aí. Então a gente diz, está havendo uma crise econômica no mundo, as coisas vão ficar complicadas. A gente tem um pensamento de rei Midas, que tudo que ele toca se torna ouro. O que me preocupa? O meu filho, o meu pai, o meu irmão, aquele primo, coitado daquele primo. A gente não preocupa com os etíopes, com os nigerianos, não, eles estão longe, não é problema meu. Então nós temos essa tendência a só transformar em ouro aquilo que diz respeito à nossa personalidade. Agora imagina que a humanidade seja um grande organismo e nós uma célula. Uma célula que só pensa em si dentro do organismo seria uma célula cancerosa. Começa a ter um comportamento autônomo que não leva em consideração o bem do todo. Então o egoísmo é uma prática que, em última instância, é suicida do ponto de vista da humanidade. E dele nascem todos os males do mundo. Isso eu estou te falando de tradição tibetana. O Tibete dizia que a heresia da separatividade, que era o nome bonito que eles davam para o egoísmo, é a origem de todos os males do mundo. Aliás, eu te desafio, encontre, dá uma procurada. Eu estou há anos procurando isso, nunca achei. Problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos ou pessoais teus, que no fundo não esteja escondido o egoísmo. Você vai tirando as máscaras, lá no fundo está o egoísmo. Daí que os tibetanos diziam, vai lá e bate logo na primeira máscara, porque senão você não resolve nada, tudo mais será dado para acréscimo, como diz a tradição bíblica. Então a filosofia a gente tenta fazer, sobretudo trazendo para cada um de nós a responsabilidade, porque nós vivemos um momento muito curioso, ninguém está satisfeito com o mundo, mas ninguém está disposto a se comprometer a mudar em primeiro lugar a si próprio, quer que mude alguma coisa externa. Ninguém está disposto a se comprometer a mudar a si próprio. Isso é uma fantasia. O mundo é feito de homens. E de homens parecidos comigo. Se eu mudo, a ressonância disso pode ser um impulso de transformação. Porque todo o valor humano é como fogo, difunde, espalha muito depressa. Ao longo da história, se você perceber, as mudanças não foram feitas por multidões. Foram feitas por 2 ou 3 seres humanos convictos que eram verdadeiramente humanos e que tomaram a dianteira e o pessoal correu atrás. A condição humana faz história. Existe uma máxima filosófica que diz que o homem, o indivíduo, aquele que realmente é humano, escreve a história. O homem massa, em geral, nem a lê. E isso é mais ou menos o que acontece. Então nós precisamos de homens. Se você for, eu faço uma aposta com você. Você vai procurar um ser humano na plenitude da condição humana. E eu vou buscar um mico-leão dourado.
Te garanto que eu chego com uma meia dúzia de mico-leão dourado aqui e você vai ter dificuldade de achar um ser humano. Ou seja, é um ser em extinção e isso é um acidente ecológico, falta de seres humanos. E todos os outros acidentes advêm desse, essa peça que está fora do lugar. E como é que a gente vai consertar isso? Pois é o que eu te falei, não dá para ter... Um a um? Um a um, mas olha, um ser humano... ele tem uma possibilidade de ressonância muito grande. Deixa eu te contar uma historinha. Você acredita nessa ressonância? Deixa eu te contar uma historinha. Você gosta de historinhas? Gosto muito. Existe uma história do Siddhartha Gautama, que ele já estava iluminado e andava pregando seus sermões pelo mundo afora. E aí um dia ele anunciou que faria um sermão em Benares, no alto de uma montanha à noite. Essa é uma história clássica. E disse que as pessoas da região todas saíram comprando grandes tochas, porque o local era escuro. E havia uma senhora que não tinha condições de comprar óleo para a sua lamparina. E aí ela vende os próprios cabelos e compra algumas gotas de óleo e vai com aquela pequena lamparina. No meio do caminho as pessoas dizem, nossa, mas que ridículo, isso não vai iluminar nada. Mas quando eles chegam no alto da montanha, bate um vento terrível. Aquele clima de monções típico da Índia, né? Bate um vento, uma tempestade, encharca todas as tochas dos príncipes da terra. A única chama que pôde ser preservada foi daquela velhinha que ela protegeu com o próprio corpo. De repente, o vento e a tempestade passaram, ficou todo mundo molhado, no frio, no escuro, todo mundo falando ao mesmo tempo. O Buda tentava orientá-los, mas no meio da confusão ninguém distinguia qual era a voz do Buda, qual eram as vozes dos homens, ou seja, um caos. Aí de repente aparece a velhinha, uma chama dela. Como havia uma escuridão muito profunda, uma chaminha desse tamanho era vista no alto de toda a montanha. E ela saiu um por um, acendendo as tochas dos príncipes da terra. E novamente fez luz, e novamente se pôde distinguir entre a voz do Buda e a voz dos homens, e os homens puderam achar novamente o caminho para casa. Quanto mais escuro está, quem tem uma pequena luz tem a possibilidade de ser visto a uma distância muito grande. Basta você ver numa situação de pânico, uma pessoa que esteja com autocontrole e sensata, todo mundo não corre para em volta dela? Um ser humano é algo muito visível. E você identifica alguém com essa lamparina, uma velhinha dessas no Brasil de hoje? O que nós percebemos e trabalhamos dentro de Nova Acrópole é que cada um de nós se comprometa com isso, não com uma labareda, com uma tocha, mas com a pequena lampadinha que possa carregar. E que vamos fazendo uma escadinha das pequenas luzes até que um dia tenhamos luzes grandes. Porque a filosofia não trabalha, nós não temos nenhum sábio em Nova Acrópole, temos só amantes da sabedoria. Não temos nenhuma pessoa excepcional, temos pequenas pessoas comprometidas. E a partir disso, em algum momento, em algum futuro, virá aquele que será grande. Perceba bem, você deve ter ouvido falar da história de Steve Jobs, que num determinado momento ele disse que ele trocaria tudo o que ele tinha feito, as suas empresas, por 1 hora na companhia de Sócrates. Lembra dessa história? Sim. Agora você imagina, se eu chegasse, eu, professora de filosofia, e dissesse para o Jobs, não, o Sócrates já morreu, fica comigo. Ele diria, não, você não é grande o suficiente para mim. Mas pensa bem, ele que era um grande conhecedor de computadores, por exemplo, se eu pegar um garoto que está começando a mexer com computador agora e quisesse que fosse discípulo dele, ele não aceitaria. Ele mandaria esse garoto ir para o cursinho da esquina, estudar até chegar a ele. Se ele fosse direto a Sócrates, será que Sócrates o aceitaria? Percebe? A natureza não dá salto. Se ele quisesse a mim, que era uma filósofa que estava numa escolinha na esquina, eu poderia aceitá-lo, mas ele não queria Sócrates, mas ele não aceitaria um garoto novato. Ele pediria que estudasse 10 anos até chegar nele. Não é assim? É. A natureza não dá saltos. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de coerência, de compromisso, uma pessoa que esteja dando a batalha para todos os dias ser um pouco melhor, ela está um passo na tua frente. Ela já pode te ensinar alguma coisa. Aliás, se tiver 2, arrisca você não alcançá-la mais. Eu às vezes ensino, eu estava falando para você sobre uma tradição tibetana, da heresia da separatividade. Eu imagino que se vier um monge tibetano para falar para você aqui, seria 1 bilhão de vezes melhor. Mas você vai chegar para ele e vai dizer, olha, fazer isso que você faz lá no alto do Tibete deve ser fácil. Não tem engarrafamento, não tem impostos, não tem falta de água, não tem a política brasileira, até eu lá no alto do Tibete.
Para mim, você não vai poder dizer isso, sabe por quê? Se você falar, não tem engarrafamento, eu vou dizer, olha, todo dia eu pego engarrafamento. Não tem impostos, pago todos os impostos que você paga. Oh, não tem trabalho com filhos, tenho duas, tenho emprego, bato ponto, tenho chefe que não é tão fácil de lidar, tenho tudo. E dentro disso, eu estou fazendo dar certo. Então, é uma pessoa que está próxima de você, que tem uma coisinha assim a mais, mas tem generosidade para compartilhar e que está fazendo dar certo dentro do contexto em que você vive. Alguém que estivesse muito distante, o Sócrates, não daria para a gente. Então é possível, é isso que você quer me dizer, né? Olha, eu acredito que se houve um homem na face da Terra que foi ético, por convicção, porque amava ser, significa que isso existe como possibilidade na natureza humana. E se existe na impossibilidade em um, existe como potencial em todos. Aliás, esses homens deixaram seu exemplo exatamente para a gente relembrar o quão grande podemos chegar a ser. Você falou muito na palavra compromisso e comprometimento. E eu fico pensando no Brasil, nos brasileiros, nos cariocas, especialmente você é carioca e o Rio está passando nos momentos mais difíceis da vida. Eu não estou dizendo que os outros estados não estejam passando. Todo mundo está com as suas dificuldades, só que o Rio está devastado. Então, falo por isso. E eu acho que todo o tempo, em todas essas crises, faltou compromisso. Você acha que é isso que falta para o Brasil ser melhor, para nós sermos melhores, nós pessoas, nós enquanto pessoas, e os cidadãos e os cariocas, os paulistas, os gaúchos, os brasilienses, enfim, todo mundo? É isso que falta, compromisso? Falta consciência, em primeiro lugar, para depois gerar o compromisso. As dificuldades da vida, muitas escolas filosóficas dizem que a dor existe para gerar consciência. Essa é a base, por exemplo, da tradição budista. Acho que a vida nos empurra contra a parede não é por sadismo, mas para que dali saia alguma chispa. Imagina uma escada. A lógica da escada é super interessante. Você está num patamar muito confortável, ótimo. Mas chega uma hora que é hora de crescer. Aí a vida coloca uma parede na tua frente, um patamar vertical. Não quero ficar nesse patamar. Bato, me arrebento, me machuco. Até que uma hora alguém tem a ideia, olha, eu posso subir, posso passar para cá. Puf, sobe. Aí a gente pensa que aprendeu. Não, vai querer ficar inercialmente aqui eternamente. A vida vai colocar outra parede na frente. Pá. Aí você olha, essa parede é má? Não, essa parede é que vai me propiciar a vir para cá. Mas se eu não aprender o que ela está querendo me dizer, eu vou me destruir aqui. Perceba que é um nível de consciência. O Caibalion egípcio chamava isso de princípio de neutralização. Quem está no degrau de cima olhando, está achando que a única oportunidade que esse cidadão tem é essa parede. Mas ele está achando que é o fim do mundo. É como o garoto, imagina seu filho quando era pequeno, nada pessoal, mas no colégio, quando tinha prova de matemática. Parecia uma coisa horrorosa, né? Ou mesmo uma aula de matemática. Mas para a gente que é pai, sabe, é bom, ele vai crescer com isso. É só você puxar a consciência um pouco para cima que você percebe que aquela dificuldade é a única chance que as pessoas têm de acordarem. Ou seja, as crises são momentos de despertar de consciência. A nossa pedagogia foi imitada da vida. A vida gera provas, não é porque ela quer nos castigar, mas porque ela quer nos dar um outro nível de perícia, de domínio das circunstâncias. Agora, se você continua insistindo nesse patamar, é a destruição. Então, as crises são sempre pedagógicas, elas sempre sinalizam para algo maior. Elas sempre te apontam um outro patamar. Tá? Então, a maneira como nós reagimos com as crises é que pode torná-las uma tragédia. Pela resistência em assumir... torná-las a nossa vitória, a porta da vitória também. Isso. A resistência é uma questão de escolha, então. Com certeza. A resistência a irmos na direção que as crises apontam. Tá? Porque algumas pessoas passaram por crises piores do que essa e saíram de uma maneira genial. Se você considerar, por exemplo, eu sou uma grande admiradora de Machado de Assis, adoro ele, acho um filósofo, inclusive. Machado de Assis era neto de escravos, órfão de mãe desde pequeno, depois ficou órfão de pai, foi criado por uma lavadeira, que era a sua madrasta, Maria Inês, e com 16, 17 anos ele era considerado um dos maiores intelectuais do Brasil. Com 17 para 18 anos já escrevia na Marmota Fluminense, no Diário do Rio de Janeiro, já dominava o francês. Imagina, com circunstâncias como essas, quantas pessoas conseguiriam subir como ele subiu? Então, as circunstâncias em si não são um problema, mas a maneira como a gente reage a elas.
Há uma história que você já deve ter ouvido falar, porque é muito batida, é uma fábula, que se diz que um cavalo caiu num buraco e as pessoas resolveram jogar terra lá, porque ele já era muito velho, para ele morrer mais rápido. E ele começou a pular, pular, pular e ir pisoteando aquela terra embaixo dos pés dele. E as pessoas jogavam mais terra, ele ia pisoteando, até que o poço ficou raso o suficiente e ele pulou fora. Mas era a mesma terra que poderia tê-lo soterrado. O resgatou. Ou seja, no fundo é terra. Depende de como a gente encara as coisas e diferente. como a gente age. Né? Nós temos não é uma só série encarar. de vícios de vitimização. Vitimização faria o cavalo ficar lá no fundo se queixando. Oh, como o mundo é infeliz, como as pessoas são más. Marco Aurélio dizia, olha, assuma a responsabilidade. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. As coisas vêm para você porque a tua necessidade de experiência as atraiu. Então quem é responsável pelo que te acontece? Você, porque precisava passar por aí. É como se a gente tivesse vindo ao mundo, imagine, com um cartão cifrado das experiências que temos que viver para crescer. E aí esse cartão cifrado atrai magneticamente os elementos que estão por aí soltos para que venham e tragam essa situação para nós. Eles não vieram porque querem nos contrariar, eles estavam passando com seus problemas. Nós os puxamos para a nossa vida, porque precisávamos passar por aí. Se não fosse esse agente, seria outro. Se não fosse essa situação, seria outra. Equivalente pedagogicamente. Mas a gente que atrai... Nós atraímos por necessidades de crescimento. Se você quer crescer, você vai atrair os obstáculos que te fazem crescer. Olha, a criança quer andar, os pais assumem que ela vai levar vários tombos. O tombo faz parte do aprendizado. A necessidade de andar vai trazer o tombo. É assim que você dá aula no Nova Acrópole? Sim, é assim. E o que é a Nova Acrópole? É um instituto de filosofia? É o quê? É uma escola voluntária de filosofia. Nós todos somos profissionais de diversas áreas e dedicamos Você, por exemplo, é professora de filosofia em colégios? Não. Eu sou servidora de uma empresa, tá? E tenho meu tempo livre, todo dedicado a isso há quase 30 anos. Então, nós temos servidores de várias instituições, profissionais liberais de várias áreas, que dedicam seu tempo livre, aqui no mundo inteiro, a ensinar filosofia. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Então, nós temos um estágio de aprendizado como professores, para aqueles que têm interesse em dar aulas e já estão há alguns anos na instituição como alunos, que é como se fosse uma especialização no método que a gente utiliza, que não é levar a pessoa até a história da filosofia, trazer a filosofia para dentro da vida da pessoa e fazer com que ela seja útil. Sustenta isso? Nova Acrópole é uma instituição sustentada pelas contribuições que nós temos. O curso de filosofia oficial ele tem uma mensalidade de cerca de R$100, é muito pequeno. Mas como todo o nosso pessoal não é remunerado, isso serve para os custos de subsistência das escolas. E você falou que existem mais de 70 pelo Brasil? Hoje no Brasil quase 80. Quase 80. As capitais quase todas e grandes cidades do interior, aqui em São Paulo, várias no interior. E qual é a sua formação pessoal? Você estudou filosofia? Não, eu cheguei a começar a estudar filosofia na universidade, que foi quando eu conheci Nova Acrópole. Eu fiz relações internacionais. Aí pretendia fazer filosofia, eu tinha sonho de encontrar Platão. Aí eu descobri que filosofia acadêmica, com todo respeito, gosto muito de tudo que fazem, tenho vários amigos lá dentro, mas não era exatamente o que eu estava procurando. Eu sempre tive um espírito mais de voluntária, de querer fazer algo que realmente chegasse às pessoas. Foi quando eu conheci Nova Acrópole. E não é ligada a nenhuma igreja? Não, nem igreja, nem partido político, o que nós estudamos. Bom, se você ouviu o que eu falei para você até agora e der uma pensada, eu já falei de budismo, de taoísmo, de todas filosofia budista tibetana. Por isso que eu tive que te perguntar se era ligada a alguma religião, porque eu não já consegui citei Bíblia, identificar enfim. qual, entendeu? Eu fiquei prestando atenção e não você não me deu nenhuma pista de uma religião específica, entendeu? Por isso que eu fiquei pensando que tem alguma religião nisso, eu não entendi. Não tem como ter, porque você pega em tudo aquilo que foi válido, construído pela humanidade, alguma ferramenta que ajuda o homem a crescer. Então, por que eu abriria a mão do confucionismo, dos analitos? Por que eu abriria a mão do sufismo? Eles são lindos. Então, a gente não... Você aproveitou todos, né? A instituição trabalha com todos. Não tem nada a ver com a vida pessoal. As pessoas podem ter suas religiões e muitos têm. Mas a Nova Acrópole faz um estudo comparativo de tudo. Você mesmo tem religião? Não. Você acredita em Deus? Sim, claro. Isso é uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam. O filósofo é ateu, não acredita em Deus. Eu tinha dúvidas sobre Deus até encontrar a filosofia. Porque através da filosofia eu encontrei uma via de ver a Deus que talvez outra não servisse para mim.
Então, através da filosofia, eu resgatei a Deus de uma maneira muito profunda, porque é uma necessidade dentro do pensamento filosófico. Ordena tudo. Se a vida é caos, não vale a pena fazer filosofia. Eu também vi um texto, além de você falar de como administrar o tempo, eu vi você dizendo em não adiar os sonhos. Na verdade... Você não adiou o seu, porque você chegou na filosofia, e era um sonho, né? E chegou até na certeza de Deus através da filosofia. Como não adiar os sonhos? Olha, também acreditando que é possível superar todos os degraus da escada, da parede cega que estava te impedindo? Como é? Quando eu dou esse curso, a primeira coisa que eu esclareço é que sonho é diferente de projeto. Um projeto de fazer uma viagem, de concluir um trabalho, ele é interessante e pode te motivar para uma etapa da vida, mas e o day after, o dia seguinte do trabalho concluído? Os sonhos normalmente têm a ver com o ser, o que eu quero ser quando tudo isso terminar. E os projetos são encaixados aí dentro, sabe? Mas você não pode ter algo que justifique só uma década da tua vida e o resto. Os sonhos, eles têm a ver com o que você quer encontrar quando chegar ao final de tudo. Tem um pouco a ver com aquilo que Cícero dizia, também um grande pensador. Certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas que participam. É você levar a tua consciência lá para os últimos momentos, olhar para trás e pensar o que eu quero ser quando eu estiver aqui. E o que eu quero ter permitido que as pessoas à minha volta sejam, porque passaram pela minha vida. Eu fui fator de soma? Eu saí um pouco maior do que eu entrei, permiti as pessoas à minha volta crescerem? Eu somei ao mundo ou eu subtraí? Então o sonho fundamental é esse. Aí você enquadra projetos aí dentro disso, mas os projetos não podem ser contraditórios com o teu sonho. Projetos são metas. Projetos são metas intermediárias, que E o podem sonho ser é positivas, mas não são suficientes. Então, de uma certa maneira... O sonho é o legado? O sonho é o ideal de vida, é a missão. De uma certa maneira, eu acredito que as pessoas perdem motivação, não sabem por que se levantar da cama pela manhã, porque são movidas por projetos que são muito pequenos e às vezes eles não são suficientes para dar motivação para toda a sua vida. Porque não são sonhos. Não são grandes o suficiente para motivar um homem. Acreditar na humanidade é fundamental. Para um filósofo é o primeiro passo. Eu acredito na humanidade, senão eu não faria o que faço. Ai, que bom. É oxigenadora a sua entrevista. Não é? A gente fica mais animado. Eu acredito no ser humano, então tá bom. Então vou acreditar também. Que ótimo. Que bom. Somos duas. Que vamos poder acreditar em alguma coisa. Muito obrigada, Lúcia, por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito legal. De vez em quando apareça lá no nosso canal do YouTube. Tem muitas reflexões interessantes. Vou aparecer para conferir. E você aparece aqui no canal da gente também, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você que estava nos assistindo. Por favor, dê o like, aperte o sininho, espalha para os seus amigos, fala do canal da Nova Acrópole e da vida. E acredite no ser humano, né? E acredite que você pode melhorar e trabalhe para isso. Só acreditar também não adianta, não, né? Tem que trabalhar para isso. Com certeza. Até mais.